Bem-vindo à Ciência Viva TV. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Cultura Científica. A data assinala o nascimento de Rómulo de Carvalho, que dedicou grande parte da sua vida a divulgar a ciência. No terceiro dia da Semana da Ciência e da Tecnologia, a entrada é livre no Pavilhão do Conhecimento e em todos os centros de Ciência Viva espalhados pelo país. Várias atividades foram pensadas para receber os visitantes. Aqui, no Pavilhão do Conhecimento, tiveram a oportunidade de visitar a exposição Vê, Faz e Aprende. Continuamos a visitar o Pavilhão do Conhecimento neste dia diferente, neste dia que assinala o Dia Nacional da Cultura Científica, e é grátis, as pessoas podem vir visitar o pavilhão sem pagar nada. Eu encontro-me noutra área expositiva, no Vê, Faz e Aprende, outra área também ela interativa, não é assim, Sónia? É sim, senhor. É um espaço para crianças de todas as idades, quer venham em grupos escolares, quer com as suas famílias. Tem ali um espaço que é o Brincar Ciência, que é mais para crianças dos 3 aos 6 anos, e este espaço também, ele com experiências interativas. Que tipo de experiências? O que é que os jovens podem fazer aqui? Temos, por exemplo, aqui um carro de rodas quadradas, em que poderão ver que realmente é possível se deslocarem com este tipo de rodas, um balão de ar quente, e podemos ver que ele sobe, e alguns quebra-cabeças muito giros para as crianças. Muito obrigada, Sónia. É uma exposição então bastante divertida. Comigo também tenho uma família que aproveitou para vir visitar. Está a gostar desta exposição? Sim, é bastante interessante, mas que evoca a ciência, os espaços lúdicos, e as crianças podem aprender alguma coisa em relação àquilo que se demonstra no dia-a-dia, não é? Através de uma forma de brincar. Trouxe as suas filhas consigo, elas estão a gostar? Sim, elas entretêm-se bastante a brincar, sem dúvida nenhuma. Uma experiência interativa, não é? Porque é isso que as crianças no fundo também gostam, que é de estar. Sim, brincar e aprender ao mesmo tempo. Essa é a base fundamental desta exposição. Muito obrigada. Uma exposição então também para ver. Em tempo de crise é impossível não falar de economia, e foi mesmo esse o tema do debate do segundo dia da Semana da Ciência e da Tecnologia. Debater economia à hora do lanche parece uma junção impossível, mas Nicolau Santos mostrou que até pode ser o sítio ideal para falar de coisas complicadas. O economista e jornalista liderou o debate no Café Ciência do Pavilhão do Conhecimento, onde deixou o pessimismo de lado. Todas as dificuldades que estamos a passar, o país tem muitas coisas boas, e eu venho falar das coisas boas que existem, não só na economia, também na área da saúde, também na área da cultura. É isso que eu pretendo dizer aqui, é que há mais vida para além da crise. Apesar dos tempos difíceis que Portugal atravessa, o jornalista garante que é possível dar a volta. É fundamental apoiar a inovação, porque qualquer produto inovador é sempre apetecível no mercado, e é importante poupar, cabendo às famílias a escolha entre o que é essencial e o desnecessário. Comigo tenho Ana Noronha, diretora do Centro de Ciência Viva. Muito boa tarde. A economia também pode ser discutida de uma forma mais descontraída, como aquilo que aconteceu ontem? Claro, a economia faz parte das chamadas ciências sociais e humanas, é uma ciência e nós tendemos a esquecer isso, embora tenha a sua própria, quer dizer, a sua, fundamentalmente é diferente de quando falamos de física ou de química, as chamadas às vezes ciências duras. Mas é óbvio que se pode e deve falar e deve-se levar ao conhecimento do público todas as ciências e, portanto, isso faz parte também da nossa missão, dos nossos objetivos. E foram chegadas algumas conclusões para facilitar o dia-a-dia e para as pessoas também poderem arranjar uma forma de economizar e de gerir o seu dia-a-dia? Eu penso que a conversa acabou por ser mais geral sobre a situação que vivemos, porque as pessoas muitas vezes não entendem a extensão do que ouvem nos telejornais, não é? E é muito bom ter uma pessoa como o Nicolau Santos ali, que ainda por cima é jornalista, é um jornalista de especialidade, a explicar-nos em termos muito simples as coisas por que estamos a viver. São temas muito complicados, que às vezes são difíceis de encontrar aqui uma forma de explicar de uma forma melhor. Em relação também à divulgação dos dados do inquérito ao potencial científico, a investigação em Portugal tem tido aqui um maior apoio, os investigadores estão também a sentir mais incentivo para trabalhar nestas áreas?
Claro, é uma área em que tem-se vindo a investir, apesar da situação de contenção orçamental que já se vivia antes, mas é uma área que é muito importante para o país e eu penso que o mais interessante, quer dizer, um dos aspectos mais interessantes da sessão de segunda-feira foi perceber que as empresas que mais investem em ciência e tecnologia são ao mesmo tempo as que estão a exportar mais, quer em quantidade, quer em valor acrescentado. Isso é uma ideia que eu penso que a maior parte do público ainda não tem. E, portanto, quando nós dizemos a ciência é o motor de desenvolver o país e tudo isso, isso já está a acontecer e tem que acontecer cada vez mais. Os dados foram então positivos? Os dados foram positivos relativamente às empresas com uma forte expressão na ciência e tecnologia, em investimento próprio, em recrutamento, por exemplo, de recursos humanos altamente qualificados. Nós temos hoje em dia investigadores, doutorados nas empresas, coisa que aqui há uns anos não tínhamos. Portanto, é todo esse tecido empresarial que está a mudar e que está a entender que a ciência e a tecnologia estão na base da competitividade das empresas em todo o mundo e que temos que ir à luta, não é? E os investigadores também estão mais atentos para esta área? Eu penso que sim, eu penso que sim. Ana Noronha, já falamos mais à frente nesta edição. O arranque desta semana, dedicada à Semana da Ciência e da Tecnologia, ficou marcada pela apresentação dos resultados do inquérito ao potencial científico e tecnológico em Portugal, aqui no Pavilhão do Conhecimento. A capacidade científica nacional cresceu mais 10% entre 2008 e 2009. Este é um dos principais resultados do inquérito ao potencial científico e tecnológico nacional. A despesa total em investigação representa agora 1,71% do produto interno bruto e aproxima Portugal aos atuais níveis médios de despesa em investigação e desenvolvimento na União Europeia, que é de 1,9% do PIB. Pela primeira vez se começa a conseguir mostrar o impacto do investimento na ciência no desenvolvimento económico. Por exemplo, as 100 empresas que mais investiram em investigação e desenvolvimento aumentaram em 30% os seus níveis de exportações, enquanto esse aumento foi só de 8% no total da economia. O investimento privado em investigação, mas também do setor público, mostra que este pode ser o caminho para o desenvolvimento económico e mesmo em época de contenção orçamental, o reforço em ciência vai continuar. Para compensar a redução de dinheiro do Orçamento de Estado, vamos compensar essa redução com mais fundos comunitários, preservando aquilo que são investimentos no potencial científico, que são da maior importância, como se viu por estes números que agora vos apresentamos. Destes dados, destaca-se ainda a subida do número de investigadores, que aumentou 13% entre 2008 e 2009, superando a média da União Europeia. A captação de recursos humanos, não apenas o desenvolvimento de recursos humanos em Portugal, na área de ciência e tecnologia, mas a captação de recursos humanos de outros países, que se acentuou muito nos últimos 3, 4 anos, de jovens cientistas já formados que vêm para Portugal para trabalhar, eu diria que é um elemento fundamental do desenvolvimento português na próxima década. Os dados agora apresentados demonstram que o reforço do investimento em ciência e tecnologia está a contribuir para o desenvolvimento de Portugal, mesmo em tempo de crise. Durante este dia dedicado à cultura científica, outro espaço que mereceu a atenção dos visitantes foi a exposição Sexo e Então. Hoje é um dia importante aqui no Pavilhão do Conhecimento, não só porque se comemora o Dia Nacional da Cultura Científica, mas também porque as entradas são livres. As pessoas podem vir visitá-lo então sem pagar rigorosamente nada. Eu encontro-me na nave central do pavilhão, a maior área expositiva, onde está a decorrer uma exposição, Sexo Então, uma exposição que foi inaugurada há pouco tempo e que retrata de uma forma simples o amor e a sexualidade e tenta explicar de uma maneira mais interessante, como duas personagens de banda desenhada, a Nádia e Tuff, então estes dois temas que às vezes dão um bocadinho de trabalho aos mais novos, por assim dizer. Comigo tenho Nuno Antunes, que é monitor aqui na exposição. Nuno, o que é que as pessoas têm achado desta exposição? Eles têm gostado, têm tido uma experiência agradável. Qual tem sido a reação dos mais pequenos? Que perguntas frequentes é que eles têm feito? Eles são bastante autónomos na exposição, em geral não se dirigem aos monitores e sentem-se bem assim. Eles divertem-se ao visitar esta exposição? Sim. Sem dúvida. Uma família também aproveitou este dia para vir visitá-la. O que é que está a achar desta exposição? Estou a gostar bastante. Acho que está muito interessante, muito colorida, aborda de uma forma natural e divertida e lúdica o aspecto da sexualidade, que penso que é importante ser
ser abordado nestas idades. Vem acompanhada pela sua família, trouxe a sua filha também. Acha que ela assim sente-se mais à vontade neste tema? Sim, eu penso que sim. Portanto, ela está numa idade que começa naturalmente a abordar essas questões e isto é uma forma interessante de se falar do assunto e de conhecer alguns aspectos sobre a sexualidade. Inês, tens gostado então desta exposição? Tens-te divertido? Sim, está a ser bastante fixe. E que brincadeiras é que tens feito aqui? Já fui ali ao cinema com bonecos, já meti aqui a cara e fui ali atrás sentar-me na cama a ver umas imagens. Muito obrigada. Esta é uma exposição interativa e que pode sempre vir visitar até 28 de agosto de 2011. No primeiro dia em que esteve aberto ao público, o Laboratório do Pavilhão do Conhecimento recebeu alunos da Escola Secundária Dom Dinis, em Lisboa. Enquanto decorriam as experiências, os alunos foram surpreendidos com a visita do Primeiro-Ministro José Sócrates. Com a ajuda dos monitores do Pavilhão do Conhecimento, alunos do básico e secundário puseram mãos à obra para realizar uma experiência com mexilhões. Uma aula prática que ajudou a perceber como funciona o sistema reprodutor destes moluscos. Esta atividade está relacionada com a exposição Sexo e Então, que pretende descomplicar a complexidade do amor e da sexualidade. Eles começaram por fazer uma visita à exposição, onde falaram de toda a complexidade da sexualidade humana, na sua componente relacional, emocional, mas também biológica e reprodutiva. Portanto, o que eles estão a fazer é, para além de estudar a anatomia do mexilhão, vão tentar identificar os seus gametas, os espermatozoides e os óvulos, e observá-los ao microscópio. E depois vamos falar sobre as vantagens e desvantagens deste tipo de reprodução, a reprodução sexuada. Durante a experiência, houve uma visita inesperada. O Primeiro-Ministro, José Sócrates, marcou presença no arranque da Semana da Ciência e da Tecnologia, que até dia 28 de novembro vai dar a conhecer o que de melhor se faz em Portugal nestas áreas. De volta à conversa com a Ana Noronha para falarmos de uma série de iniciativas que têm todas a ver com a exposição Sexo e Então, como foi estas experiências nos laboratórios. Porquê trazer a sexualidade aqui para um centro interativo de ciência? Porque o sexo é um tema, obviamente, muito necessário para explicar aos jovens e, sobretudo, esta exposição aborda de uma forma muito natural, muito descontraída, sem ser, ao mesmo tempo, divertida, ou esse aspecto. É divertida, mas o objetivo não é seu, é ser natural, descomprometida, descontraída. E, por outro lado, sem descurar os aspectos também afetivos e psicológicos da sexualidade. Que é difícil para falar do amor. É difícil falar do amor, falar de tudo isso que os jovens têm dificuldade em, às vezes, em encontrar informação fidedigna sobre isso, não é? Sem mitos, sem medos, sem papões, digamos assim, não é? E, por outro lado, não descurando nunca a parte da componente psicológica e afetiva que está presente em toda a exposição. Até uma componente de humor que cativará, por exemplo, os adultos, os que supostamente já sabem aquelas coisas, encontram sempre... Há muito mais informação hoje em dia, mas mesmo assim, esta exposição também tem aqui uma forte aposta na prevenção, na proteção. Claro, e na proteção dos jovens, para eles prevenirem e conhecerem, detectarem comportamentos que são comportamentos perigosos, como seja a pedofilia ou tudo isso, mas tudo isto também de uma forma, o objetivo não é amedrontar, é pura e simplesmente dizer que existe e alertar. E eu penso que isso foi um dos aspectos mais importantes que encontramos nesta exposição, um compromisso entre a afetividade, a parte, a componente de natureza, que eles poderão servir de apoio aos currículos que dão da parte de ciências da natureza, e também a parte psicológica e alguma parte lúdica, claro. A exposição foi organizada por módulos e há inclusive um espaço que é interdito aos pais. É mais fácil assim eles colocarem as questões, tirarem dúvidas, apesar da informação que existe e já ser muita? Eu penso que sim. Eu ainda me recordo de quando era adolescente de ver temas que eu ficava extremamente embaraçada de discutir ou de falar com os meus pais, embora eu tivesse uma relação, sempre tive uma relação muito aberta e muito... Mas há coisas que, e sobretudo nestas idades, é uma área onde eles podem estar à vontade e verem as coisas com os colegas e discutirem entre eles e... Eu penso que isso é uma mais-valia da exposição. E têm vindo vários alunos e muitas pessoas a esta exposição? Pais, famílias? Sim. Não só ao nível de escolas, como também ao nível de famílias que vêm com os filhos
com netos, com sobrinhos. Tem sido muito interessante essa experiência. Durante um dia, alunos e cientistas discutiram temas polémicos como o do teste genético. O Parlamento de Ciência é uma iniciativa do projeto europeu Two Ways que recria um Parlamento real. A iniciativa juntou 5 turmas de escolas secundárias de Lisboa e do Porto para discutir temas polémicos sobre ciência. Os alunos dividiram-se em 4 grupos, aos quais foram atribuídos diversos temas. A utilização dos testes genéticos foi uma das áreas em discussão. Uma coisa que foi bastante focada na discussão do nosso grupo foi saber se qualquer pessoa deverá ou poderá autopropor-se para fazer um teste genético ou se há um contexto clínico de história familiar, por exemplo, que deve presidir à utilização deste tipo de teste. Os alunos tentaram perceber em que situações é preciso fazer um teste genético e quem deve ter acesso a essa informação. Esta iniciativa faz também parte do debate sobre a medicina personalizada. Oportunidades e ameaças do uso de células estaminais foi um dos assuntos discutidos por alunos e investigadores numa iniciativa da Organização Europeia Two Ways. Durante um dia, alunos do secundário de Lisboa e do Porto participaram num Parlamento de Ciência no Pavilhão do Conhecimento, onde, com a ajuda de investigadores, puderam opinar sobre as ciências da vida. A medicina personalizada foi um dos temas em discussão. Nesta secção onde eu estive presente foi abordada a questão da medicina personalizada e do que é que significa a medicina personalizada e do impacto que pode ter na nossa vida. E depois disso foi discutido o quem, o como e quem deve pagar, quem deve fazer, quem deve ter acesso à informação que é gerada desta possibilidade tecnológica e de medicina que já é oferecida aos cidadãos. Adequar os tratamentos à genética de cada pessoa para prevenir ou curar doenças ainda é um assunto que levanta muitas questões. Deverão ou não existir casos prioritários e quem deve ter acesso ao mapa genético de cada pessoa foram alguns dos assuntos explorados. Depois de muito debate e de discordarmos muito, chegámos à conclusão que a medicina personalizada tem muitos prós e muitos contras. Falámos sobre testes genéticos, sobre os custos, quem deve pagar os custos dos testes, quem deve decidir fazer os testes ou não, se cabe ao paciente querer. As conclusões foram apresentadas em plenário aos restantes grupos que discutiram outros temas polémicos. Os jovens com a melhor prestação poderão representar Portugal no Parlamento Europeu de Ciência em Bruxelas. Uma iniciativa do projeto Two Ways, a organização europeia que promove o debate de ciência entre jovens. A robótica vai estar em destaque no 4º dia da Semana da Ciência e da Tecnologia. Hoje mostramos-lhe alguns dos robôs com que vai poder interagir nesta iniciativa. A Escola Profissional Senatex em Guimarães tem-se dedicado à construção de robôs que se mostraram os craques no futebol, ao ganharem o 2º lugar no pódio do concurso mundial de robôs. Mas para atingir estes resultados é essencial desenvolver competências que nem sempre fazem parte do plano curricular. Os conhecimentos técnicos que eles necessitam para funcionar portanto, com este tipo de tecnologia vão um bocadinho para além do que eles estudam ao longo do curso. Portanto, o que implica que nós tenhamos que estender um bocadinho a continuidade dos alunos no clube para além do tempo em que eles estão no curso. As máquinas ganham vida e tomam forma de 22 a 28 de novembro durante a Semana da Ciência e da Tecnologia no Pavilhão do Conhecimento. Um evento que pretende divulgar o que de melhor se faz em Portugal nestas áreas, com a participação de instituições científicas, universidades, escolas, associações e museus. Estes robôs que vimos agora na peça são uns dos que vão estar aqui amanhã, num dia dedicado também à robótica. Exatamente. Amanhã o dia vai ser dedicado aqui às tecnologias, a robótica e nanotecnologia. Estes robôs em particular são robôs que jogam futebol. Portanto, a bolinha, aquilo é o campo de futebol, o que é utilizado no RoboCup para os jogos da classe júnior, da classe dos jovens. Os adultos, digamos, estudantes universitários e professores universitários jogam com os robôs um bocadinho maiores e o campo um bocadinho maior. Mas esta é a classe onde eles se sagraram campeões e têm tido prémios.
Vamos ter então, inclusive, alguns dos campeões mundiais principalmente do RoboCup 2010 que teve lugar em Singapura. Exatamente, da área da NASA. Vamos ter das duas classes, com jovens mais pequenos, digamos, até os da classe dos 12, 14 anos, e depois a classe do secundário, uns amanhã e outros na sexta-feira. Mas quem vier visitar o pavilhão pode também fazer ateliês de robótica, pode criar os seus próprios robôs e aprender a fazer. A partir de que tipo de materiais, por exemplo? Há vários. Alguns trabalham com robôs da Lego, mas que são programáveis. Outros trabalham com robôs deste tipo. Eu penso que devem ser mais os da Lego, porque aqueles, como viu, têm que soldar, furar, leva tempo. As pessoas vão então poder interagir nesses ateliês? Sim, senhora. Construir os seus próprios robôs e programá-los. E para além da robótica, estão algumas outras atividades pensadas? À tarde há uma entrega de prémios de um concurso de nanotecnologia. Aliás, houve dois. Houve um de um projeto europeu, que é o Time for Nano, e que o vencedor a nível europeu foi um jovem português de Tavira, de 15 anos, que fez um videozinho e que foi considerado o melhor vídeo a nível europeu. E ele estará cá para receber o prémio. E nós próprios lançámos também um pequeno concurso de contos de ficção baseados em robótica, em nanotecnologia, com apoio de investigadores portugueses, e estarão cá alguns para entregar o prémio. E, aliás, a meio vamos fazer uma ligação ao laboratório da professora Elvira Fortunato para vermos o novo equipamento do laboratório de nanofabricação, onde eles podem mesmo atuar ao nível das amostras. E vamos ligar para os alunos e quem mais estiver, que a sessão é aberta, poder ver como é que o equipamento e o que é que eles estão a fazer e tudo isso. Vamos então certamente esperar que seja um dia certamente muito interessante, com muitos participantes. Tem mais ou menos noção do número de participantes que têm vindo aqui à Semana da Ciência? Principalmente amanhã, que vem, como vêm algumas escolas, certamente que está programado. Não lhe sei dizer, a nossa média anda nos 800, por volta dos 800 participantes. Amanhã não sei, porque temos todos estes ateliês de robótica a funcionar e vêm as próprias turmas dos alunos que venceram os prémios. Mas não sei dizer quantos, mas vai ser um dia todo dedicado à tecnologia para os jovens. Será certamente. Ana Noronha, muito obrigada por ter estado na Ciência Viva TV. O Ciência Viva TV volta amanhã, onde vamos atualizar toda a informação. Até lá, pode consultar a agenda em www.cienciaviva.pt. Até amanhã.